visita ao Castelo dos Reis. Notamos que es una cancha sencilla y no abarca mucha gente. Ahora, por seguridad, permiten 16.000 hinchas. A capacidade de glórias que a Vila Belmiro abriga coloca o estádio do Santos Futebol Clube entre os templos do futebol mundial. Olha, eu tenho expectativa, eu ainda tenho um sonho ainda de jogar na Vila Belmiro pelo Santos. Vencer e fazer história aqui dentro dá ao jogador vida eterna. E não falamos apenas dos grandes craques. Deles, aliás, falamos toda hora. Este programa é dedicado aos esforçados. Não se constrói um clube centenário somente com engenheiros e arquitetos. Nosso primeiro imortal foi encontrado na catarinense Santo Amaro da Imperatriz. Cidadezinha a 35 quilômetros de Florianópolis, na grande Florianópolis. Ele defendeu o Santos de 65 a 75. Portanto, pegou o fim da era Pelé e o início da carreira de outros grandes craques. Não, craque alemão não era. Pelo menos não no futebol. Zagueiro vigoroso, Oberdan jamais foi ator principal. De jeito nenhum. Mas coadjuvante daqueles bem longe. Eu acho que eu fui sim uma formiguinha dentro de um plantel do Santos, mas a minha parte sempre eu fazia e fiz bem feito. A parte de Oberdan era bastante simples e definida. Então eu me preparava muito e eu tinha consciência no Santos que assim, o que eu fazia? Eu era um roubador de bola, eu cabeceava a bola, pegava a bola, dava para o Zito, ou dava para o Mengalvio, dava para o Coutinho, dava o que estivesse mais próximo de mim. Porque eu não sabia fazer aquilo que o Carlos Alberto Torres sabia, que o próprio Mauro, que o próprio Ramos Jogado, que é um zagueiro fabuloso, que eu joguei junto com ele. A seriedade a serviço do Santos fez Oberdan ganhar admiradores. Pepe, já treinador, afirmou que se todos os defensores fossem como Oberdan, dificilmente um time de futebol tomaria um gol, pois a vontade demonstrada em campo era algo sensacional. Oberdan é muito grato a Pepe, não pelo elogio, mas por efetivá-lo como titular. O Santos é um time fabuloso, maravilhoso. Mas se você jogasse, porque você tinha um salário pequeno e bichos muito altos. Então eu queria estar ou jogando ou na reserva. Quando eu me sentia que eu não tinha condições de ficar nem na reserva, eu ficava muito nervoso e queria sair do Santos. Por 2 vezes saiu mesmo. Voltou ao Coritiba, mas foi do Santos que evoluiu. Se Oberdan decolava como um jogador de basquete, precisava aprender a pousar como um judoca. Eu, quando cheguei no Santos, nós tínhamos um professor de judô. Aí eu falei, mas fazer judô para quê? Ele disse, não, você tem que aprender a cair no campo. Oberdan derrubou muito mais do que caiu. E depois que encerrou a carreira, cedo, aos 32 anos, jogando pelo Grêmio, se manteve por cima. Na década e meia que jogou futebol, Oberdan adquiriu imóveis e terrenos em Santa Catarina e se preparou para abrir um negócio. Acabou entrando com enorme sucesso para o ramo da água mineral. Propriedade de Oberdan, a Água Imperatriz domina as vendas do estado, tendo 60% do mercado. A conscientização de parar com conforto veio dos conselhos da mãe e de alguém que 3 anos antes havia levantado a 2ª Copa do Mundo para o Brasil. Eu, quando cheguei no Santos, em 65, eu tinha 19 anos de idade. E comecei a viajar com o Santos. Eu mal conhecia São Paulo, vim fazer um teste no Santos. Do dia para a noite me colocaram um terno, dizendo, daqui a partir de agora você vai viajar com o Santos. Você foi comprado do Curitiba. E a primeira viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade e o prazer de ficar num quarto, porque eram escolhidos os quartos. E ele me escolheu para ficar, talvez para me orientar, para falar comigo, que é uma pessoa que infelizmente não está mais com a gente, que era o Mauro Ramos de Oliveira. E nós estávamos no hotel e eu todo entusiasmado, eu descia, subia, porque eu via um monte de gente, assédio, né, de homens, mulheres, de todo mundo querendo falar com a gente, e principalmente, evidente, do Pelé.
Aí ele me chamou no quarto e disse assim, eu preciso ter uma conversa com você. É uma coisa de pai para filho, sabe? Eu falei, o que é que você quer? Primeiro ele me mostrou uma lista de um pedido de $50 de cada jogador. Eu não estava entendendo o porquê daquilo. Ele disse, olha, Oberdan, isso aqui, eu estou fazendo uma vaquinha, estou pedindo a todos vocês, para dar a um ex-jogador do Santos, que também já faleceu faz muito tempo, o Vasconcelos, que foi um jogador extraordinário. E hoje ele não soube... Era o Pelé antes do Pelé. Era o Pelé antes do Pelé. E ele não soube aproveitar as oportunidades e acabou gastando tudo e ficou sem dinheiro. E começou a pedir. Aí ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você entenda como você quiser. Ele disse, olha, isso aqui é um circo. Você vai lá embaixo, todo mundo quer te abraçar, todo mundo quer te beijar, todo mundo quer te levar para jantar fora. Pode ser ministro, pode ser governador, pode ser presidente, seja o que for. Só que depois, quando você parar, você não está mais na mídia, aí que você vai ver o quanto é difícil. E isso aqui passa muito rápido, são 10, 12, talvez 15 anos. Quando ele me falou isso, assim, eu quase nem dormi de noite, assim, fiquei martelando a minha cabeça. Então, a partir daquele momento de 65, eu comecei já a pensar em parar no outro ano. O que é que eu fiz? Eu comecei a adquirir bens, comecei a adquirir coisas. Tanto é que em 65 a 67, eu era o único jogador do Santos profissional que não tinha carro. Todos tinham carro. Já tinha 21 anos, só que eu já tinha 4 apartamentos. Aos 66, Oberdan divide seu tempo entre as distribuidoras de água em Florianópolis e a fábrica em Santo Amaro da Imperatriz. Nas duas, se orgulha de apresentar os funcionários. São no total 200 diretos e 5.000 indiretos. No escritório, dá um tempinho no trabalho ao relembrar das belas situações passadas em excursões pelo mundo. A Brigitte Bardot, que era a mulher mais linda do mundo, ela entrou assim no campo para dar o pontapé inicial, com outro cara, o Omar Sharif, um cara bonito e tal. Entraram os dois assim de mão dada para ela dar o pontapé assim. E ela veio com uma capa, na época era comum, a mulher usava uma capa assim, até o joelho, até que assim. E aí ela abriu a capa, ela tinha um shortinho pequenininho, e era moda, não era coisa indecente, era moda. Mas nós assim, a gente chegava a suar. E aí a gente perfilou, ela foi lá, deu um beijo em cada um e aí deu o pontapé, a gente jogou. E nesse dia, eu tinha combinado com a minha mulher de depois do jogo, ir num convento de freiras com o Ratinoff, que era o nosso empresário da época, e ela estava na Rádio Atlântica de Santos, com o rádio amador, ela dizendo, olha, nosso filho vai nascer amanhã, ou depois da manhã. Oberdan chegou a tempo de acompanhar o nascimento de Oberdan Júnior, que hoje trabalha com ele. A família é de longe o bem mais precioso e parte significativa dela ajuda Oberdan a tocar os negócios. Delegar funções não é problema para o chefe. Se dependesse só do Oberdan, o chefe já estaria aposentado. Na verdade, a gente procura sugá-lo o máximo possível, né? Até por isso que a gente não deixa ele se aposentar, porque ele já estava louco para correr, ficar caminhando na beira-mar, e nós não deixamos ele fazer isso, porque realmente ele traz muita segurança para a gente. Segurança de zagueirão, altamente eficaz. Neste mês, a família começa a construir uma nova fábrica. Numa área de 30 hectares com 2 fontes perfuradas, será possível engarrafar 1.100.000 litros dia. A capacidade atual é de 2 milhões de litros, 300.000 garrafões mês. Já representativo demais. Essa fábrica não será desativada porque as fontes Caldas 1 e 2 movimentam Santo Amaro da Imperatriz. Preservado há mais de 150 anos, o Hotel Caldas da Imperatriz é outro símbolo da cidade. De composição química formidável para o tratamento de doenças reumáticas, a chamada Fonte da Juventude atraiu a Santo Amaro o imperador Dom Pedro II, acompanhado de Dona Teresa Cristina, viagem que Dom Pedro jamais esqueceu. Tomou da minha água, por isso que ele quase sobreviveu até hoje. Como é que é a história? Não, é que ele veio aqui com a princesa, né? E ela não engravidava. Ela ficou tomando banho de águas termais com ele aqui e
E foi embora. Quando voltou, um mês depois ela estava grávida. Então fala-se que... Mas eu acho que ela antes não engravidava lá, porque ele não fazia nada lá. Ele veio fazer aqui. Rir à toa costuma ser característica de quem alcançou o sucesso. Mas já imaginou a dificuldade para chegar nos números citados há pouco? O facilitador foi ter feito parte dessa geração. É claro que eu chegava num secretário de Estado, chegava no governador, todo mundo queria falar o tempo todo de Pelé. Então eu tinha muita história para contar do Pelé. Enquanto eu contava a história, eu vendia água. Então foi muito fácil. Nós também estamos sedentos por boas histórias. Eu conheci o Pelé talvez mais do que a minha família, porque nós convivemos durante 10 anos, viajando o mundo inteiro e vendo aquele ídolo maravilhoso que era o Pelé. Aonde nós chegávamos, estava sempre presidentes da República, era reis africanos, enfim, todo mundo queria ver o Pelé. Quem pagava para ver Pelé não admitia o Santos sem o rei. Oberdan se lembra de um amistoso em Paris, o Santos vinha da África. E o Pelé estava machucado, o Pelé estava com o tornozelo inchado. E o Pelé não tinha condições de jogar. Aí os dirigentes do Santos foram ao empresário, que se eu não me engano era Ratinoff, e falou para ele, olha, o Pelé não vai poder jogar. A nossa cota, que era, não sei se era 100, 200 mil dólares, vai para 30 mil dólares. Aí ele pegou, foi para os dirigentes, olha, sem o Pelé, nem de graça a gente quer. O Pelé jogou, teve que jogar. O Pelé jogava várias vezes assim. Marcar Pelé era uma honra, mesmo que fosse num treinamento. Eu tenho até uma foto, é muito gozada, é que as pessoas não vão entender. Se eu mostrar a foto, eu rindo e o Pelé na minha frente tentando driblar. É que o Pelé tinha muito esse hábito de fazer tabela com as suas pernas. Então você abria a perna, ele jogava numa perna sua e recebia na frente. Então eu deveria estar naquele momento nessa situação, porque eu dei risada e sabendo da jogada. O pior é isso, que você sabia e não conseguia fazer com que ele não fizesse isso. No jogo pra valer, Oberdan não dava risadinha pra ninguém. No mini torneio em La Bombonera, o Beck cruzou alguém mais durão. E então nós estamos jogando e estamos numa final com o Boca Juniors. E tinha um jogador chamado Tanque Rojas. O cara tinha 5 metros de largura, era uma coisa absurda. Você não conseguia marcá-lo. E eu com um corpo assim, franzino, era muito difícil. Eu tentava antecipar e ganhar a bola na cabeça. Empurrando não adiantava nada, porque ele jogava 3 para dentro da área. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer com um cara desse? Assim, eu não tenho como bater nele, ele vai me bater aqui. Assim, eu vou tentar arrumar uma coisa. Quando chegou no vestiário, eu falei para o nosso roupeiro, não, nosso massagista, o Macedo. Seu Macedo, olha aqui, ó, eu vou cair dentro da área, vou perto da área, eu vou fazer de conta que eu levei uma pancada do Rojas. Você queria tirar o Rojas? Eu quero tirar o Rojas. Aí, quando eu caí, você vai correndo, entra em campo, e pega um pouco de mercúrio e põe na minha boca, aqui perto da minha boca. Aí, estamos numa jogada dentro da área, eu vi que o bandeirinha não estava olhando, o juiz não estava olhando, eu dei um soco no Rojas e caí no chão. Aí o Macedo entrou e o Rojas estava esperando que eu levantasse, só para querer me pegar. E o Macedo pegou, jogou aquele negócio, todo mundo chega, jogador, empurrão para lá, empurrão para cá, e que eu tinha dado soco nele, infelizmente. Aí eu cheguei pro juiz, mostrei pro juiz. Aí ele pegou o Rojas e falou, você fora. Quando ele falou fora, eu estava em pé, o Rojas saiu correndo atrás de mim. E eu correndo no campo, maior vergonha que eu passei. Os atacantes santistas botavam muito mais terror nos adversários que qualquer El Tanque. 2 deles, Edu e Toninho Guerreiro, foram inseparáveis de Oberdan. O segundo passava noites em claro ao seu lado. O Toninho Guerreiro era um cara que dormia 3, 4 horas da manhã. Ele ficava lendo um livrinho de Bang Bang, de histórias de Bang Bang. O autor era Marcial Lafonte Stefania. Eu guardei porque era tanto livro. O Toninho levava 2 malas, uma pequena para roupa e uma enorme, cheia desse livro, de Miguel Stefania. Era um bandido, ou melhor, um mocinho que só dava tiro e batia na cabeça, só na testa.
Infelizmente, Toninho se foi há 22 anos, mas grande parte daqueles craques está aí. Pelo menos uma vez por ano, o Oberdan faz absoluta questão de reunir a velha guarda. Ele vai a Santos, fecha uma churrascaria e viaja no tempo. E quando a gente faz esses encontros, nós começamos 10 horas da manhã. Se a gente virasse à noite, a gente não se daria conta, porque é tanta besteira, tanta palhaçada. Pepe e Coutinho eram os líderes da quadrilha. Mengalvio, o desligado. O Mengalvio entrava às vezes jogando com o Palmeiras, e isso cansa. Não sou eu que estou falando. Isso você pode perguntar para todos os jogadores do Santos. Você está jogando com o Palmeiras, aí está um jogo duro, barbaridade, assim, pô, esse Guarani hoje veio bem armado, né? Porque a camisa era igual, era verde. Contra o adversário que fosse, o Santos jogava por música. E nas concentrações da vida, Pelé dava o ritmo ao lado de Oberdan. Só que nesse caso, invertia-se o craque. Contigo aprendi que existem novas e melhores emoções. Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões. Aprendi que pode um beijo ser mais dulce, mais profundo. Eu quero irme mañana mismo deste mundo. Las cosas buenas, yo contigo las viví. E contigo aprendi que yo nací el día en que te conocí. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor. Nuestras almas se acercaram tanto assim. A música embala a saudade, que Oberdan tenta de todas as formas atenuar. Eu tenho o telefone de todos os jogadores, eu ligo para todos eles, desejando um Feliz Natal, um bom Ano Novo, mas para todos. Então assim, ó, eu não me esqueço deles. Eles fazem, apesar de eu estar longe deles, eles fazem parte, sim, da minha vida. Eles foram muito importantes. Eu não fui um jogador, eu não fui um ídolo no Santos, mas eu me sinto, sem ser jogador de futebol, um ídolo para eles. Eu acho que eles me têm assim, com muito carinho. Há quem não se emocione nem um pouco com a sessão nostalgia. Tânia, a grande companheira. Não, porque a comunicação não era igual como é hoje em dia. Então a gente ficava muito tempo sem se falar, o Santos viajava muito, nós éramos muito jovens. Quando ele estava no Santos, nenhum carnaval ele passou em Santos, todos viajando. Páscoa, rarissimamente ele estava em casa, a não ser que desse sorte de se machucar. Era uma beleza, quando machucado era assim uma distensão. Era maravilhoso, porque ele ficava assim 15, 20 dias sem jogar, era maravilhoso. Não pense que Oberdan não sofria. A saudade da família, dos filhos, então, né? Então eu procurava levar uma fraldinha da Daniela e uma fralda do Dan, ou uma roupinha do Dan, que vinha o cheirinho dele. Aí eu cheirava, chorava, evidentemente, mas era um conforto. Você já deve ter reparado que mudamos de cenário. Estamos no ambiente mais gostoso da residência do casal. Momento de Oberdan mostrar as habilidades como cozinheiro. Aqui vai sair aquele risotinho que eu falei para vocês. Risoto de camarão. Olha o cheirinho. É um camarão branco nosso aqui, o melhor camarão que tem aqui. É um camarão difícil de encontrar, tu tem que ter amizade no mercado público com o cara. Aí ele recebe uma quantidade X, ó, tem 20 quilos, 30 quilos. Eu compro tudo e deixo aqui. O mestre Cuca cheio de manhas e segredos. Vai azeite de dendê, vai ketchup, mas não queira a receita inteira. O cozinheiro não conta isso, mas eu vou contar para vocês. Sabe qual é a grande comida? A grande comida que o cara faz, que todo mundo sai louco, desesperado, dizendo que foi maravilhosa? É quando dá 2 horas da tarde, vocês não comeram nada, estão morrendo de fome.
O que comer aqui vocês vão dizer que é maravilhoso. Conversa. A experiência nessa área vem de muito tempo. Sempre, desde Santos, desde que nós éramos recém-casados, não digo recém-casados, 2 anos depois, ele começou a cozinhar. Lula, lá no Santos, você não fazia não, né? O Lula não, porque ele é meu treinador. Ainda bem que camarões são permitidos. O Verdun te convida para almoçar. Por gentileza, eu quero ter o prazer de servir o risoto para você. Não vou me sentir bem se você não estiver ao meu lado aqui. Vamos comer. Olha o tamanho do camarãozinho. Maldade você não conseguir pegar este prato. Mas não tem nada não. No próximo bloco a gente tira a diferença tomando a melhor branquinha das Minas Gerais. Mudaremos da água para cachaça. Antes, o ato final do primeiro imortal. Mas eu acho que vai ficar muito alto. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Pelé parou, o Santos continuou. E ainda nos anos 70 formou outra máquina de jogar futebol. E se todo grande time começa por um grande camisa 1, o segundo imortal vive em Fortuna de Minas, na chamada Porteira do Sertão Mineiro. Seu nome não é Pita, não é João Paulo, nem Juari, mas sim, ele pode ser chamado de Menino da Vila. Mas não é nesse paraíso que nossa segunda história começa. Partimos da loucura da cidade grande, das ruas de Belo Horizonte para dentro da Galeria de Arte Vitor Braga. Aos mais novos, a introdução. Vitor jogou no Cruzeiro, na seleção olímpica e era o goleiro dos Meninos da Vila. Aos que brincam no gol, uma lição. Goleiro não pode ser muito normal. Goleiro, se não tiver um olho de tarado, não joga. Tem que ser meio tarado, meio doido. Maluco beleza de carteirinha, Vitor precisou de um campeonato para se eternizar no Santos. Uma contusão de meniscos e consequentes crises com médicos e diretoria abreviaram a passagem no clube. Na época, Vitor largou o futebol e abriu a galeria. Influenciado pelo pai pintor, passou a também dominar esta área. Parte do ensino adquirido em excursões e aventuras proporcionadas pela atividade anterior. No início eu aproveitei o que eu pude, eu enfiei a cara nos museus, nas escolas, estudei, morei lá fora, inclusive. Excursões de Cruzeiro, Santos, seleção amadora, seleção olímpica, que nós jogamos, somente com o Cruzeiro mais. E nessa brincadeira foram 59 países em que tudo que eu pude, acompanhei inclusive arte no leste europeu, morei inclusive em Sófia, na Bulgária. Quer dizer, tudo que eu pude acompanhar de arte, nós fomos buscando. Vitor se aperfeiçoou, virou marchand e leiloeiro dos bons, se relacionando com incrível intimidade com as telas que vende. Bom Ciron, Aldemir Martins, Emeric Macier, o grande mestre brasileiro, Mabe, que eu trabalho no ministro de Mabe, Sclia foi um grande artista brasileiro, do lado de cá tem peças muito importantes, inclusive nessas linhas mais geométricas. Maurício Nogueira Lima, fundador do movimento concreto e neoconcreto do Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. A peça mais importante é o Guinhar. Esse Guinhar, que é muito raro, porque é um retrato, é uma figura, mas tem todo um componente das chamadas paisagens imaginantes do artista. É uma fase muito importante, 59, 2 anos antes, 3 anos da morte dele. É um quadro avaliado aí na faixa de R$180 mil. A plástica do Santos de 78 valeria milhões.
na memória de quem testemunhou uma rara obra de arte. Olha, nós tivemos um pintor extraordinário. Quer dizer, as pinceladas que formaram aquele time foram de um homem que estava, inclusive, um pouco afastado de comando de futebol. Ele colocou as tintas nos seus devidos lugares, usando um cavalete da sabedoria. Esse homem chamava-se Chico Formiga. O Sr. Chico pegou um time do Santos. Quando eu saí de Belo Horizonte em 78 para o Santos, tinha brigado aqui, eles me disseram, você vai para o Santos? O Santos vai para a segunda divisão do Paulista. O Santos estava desmontado, sem prestígio, uma dificuldade, uma administração nova, mas lutando muito. Chico Formiga, o que ele fez? Ele pegou 2 jogadores que estavam parados no Santos. Clodoaldo parado e Ailton Lira parado, brigado com a diretoria. Só isso? Só, para começar. Buscou 2 alas, dizem hoje, 2 laterais excepcionais que o São Paulo, não sei por que motivo, tinha largado. Nelsinho, além do grande jogador, você vê como treinador, que visão que esse cara tem, e um belo sujeito, um grande caráter, e nosso querido Gilberto Sorriso. Né? Pegamos uma zaga, Joãozinho, já mais experiente, o Neto, que vinha da Caldense aqui, nós batíamos, nossa zaga batia bem. Nós aqui dávamos uma retaguarda aos meninos. Infelizmente eu pude me encaixar nesse time, vim de Minas já com uma certa experiência, e aí, meninada pra frente. Aí vem, olha o tempero, olha que contraste, olha que pincelada de um tom mais frio, um tom mais quente. Um menino simplesmente chamado Pita. Porque a zaga atrás era forte, brava, e Clodoaldo, Lira, Pita. 2 lançadores daquela qualidade. 2 perninhas maravilhosas daquela. E a meninada pra frente. Entre os que eram titulares e não. Aí nós vamos lembrar rapidamente. Batata, Juari, João Paulo, Claudinho, Rubens Feijão. Vai para fora uma geração. Meninos da Vila, que tempero. Tempero irresistível degustaremos mais tarde, no fogão a lenha pilotado pela cozinheira Silvânia, lá em Fortuna de Minas. Deu água na boca, apetite semelhante ao que aqueles moleques tinham pelo gol. No interior, lá fora, era mais duro. 2 contra-ataques, nós 1-0, 2-0, liquidava a partida. Ou pelo menos um empate e voltar. Não perdíamos, não tomava um gol ali atrás, de preferência. Chegava em São Paulo, nos campos maiores, no Morumbi, e a própria Vila tinha uma certa dificuldade, mas Pacaembu e Morumbi, vareio, caminhada aquela velocidade, com 2 lançadores como tinha. Logo no princípio, nos primeiros partidos, esse time não tem jeito. Conseguimos formar um grupo que era inabalável. Os caras falam que tecnicamente é muito importante, mas além da técnica você tem que ter força, você tem que ter respeito de grupo. Você juntou um grupo desse, um ajudando o outro, respeitando, vocês deu força, os funcionários tudo em volta. Nós tínhamos uma caixinha, a nossa caixinha do Santos não dava lucro. Não dava lucro para os jogadores. Movimentávamos muito, mas não dava lucro. O lucro era dos funcionários. Nós ajudávamos a construir casas, etc. Então, esse time juntava em turma de funcionários de todo mundo. Lembro do Sabuzinho, Roupeiro, Beraldo, Flora lá em cima. Era um grupo unidíssimo de todos os sentidos. Eu me lembro do Valdir Pérez. O Valdir Pérez já entrava. Todas as vezes o São Paulo jogava o Santos, quando acontece com esses meninos, ele já entrava desanimado. Já vem de novo esses capetas em cima de mim de novo. Acho que deu para notar, né? Vitor é empolgado por natureza e pela natureza. A 100 quilômetros de Belo Horizonte, na Porteira do Sertão, conhecida como capital brasileira do pássaro livre, Vitor se curva a um pequizeiro. Essa é a árvore símbolo do Brasil, da resistência, inclusive, do sertanejo, do cara que se aguenta ali com dificuldade. Esses são os piques. É na pequenina Fortuna de Minas que Vitor resolveu se fixar. Embora se considere um sertanejo na essência, podemos vê-lo também como um importante empreendedor. Vitor é dono de uma imobiliária que negocia as casas construídas por ele em 3 condomínios de alto padrão. As vilas dos loteamentos receberam nomes de artistas brasileiros. Sensibilidade do ex-goleiro maluco, que trocou estádios lotados e barulhentos pela paz da convivência familiar, numa casa que privilegia o aconchego. Chegando, gente, minha varanda, minha paixão, lugar para tomar minhas cachaças com meus amigos. Eu trabalho muito. Eu trabalho em média 15 a 16 horas por dia, trabalho muito. Mas quando eu paro para tocar minhas violas, juntar com a minha turma... Nessas reuniões é bastante comum alguém tocar no assunto Meninos da Vila. Vitor é quem costuma levantar o tema, contando a trajetória vencedora a partir da chegada em Santos, de carro ao lado da mulher Sandra. Ela passou muito mal de Belo Horizonte, nós fomos de carro, naturalmente, passou muito mal na viagem, chegou muito febril ali na Baixada, e quando próximo a Cubatão ainda era um pouco mais feio, hoje está mais bonita, mais bem tratada, e aquela cidade cinzenta, né?
E ela, mas pelo amor de Deus, olha o lugar que você está me trazendo. Eu vou voltar, não vou aguentar morar aqui, chorando. Muito bem, passados 2 anos e pouco, enfim, beirando 3 anos que estávamos em Santos, quando saímos para a sede de Vitória, que vocês já sabem, ela chorando, eu não quero sair daqui nunca mais. Mudou, depois de 3 anos, mudou completamente a opinião sobre a cidade. Ah, eu adotei a cidade. Eu falei assim, gente, em Santos, pra mim, já viu uma mãe gostar só de um filho? Eu sou cruzeiro e sou santista, né? Então tem amor pros dois. Foi através de uma carta escrita à mão pelo pai que Vitor tomou conhecimento do interesse do Santos pelo goleiro cruzeirense. Vitor havia sido descartado pelo novo técnico Zé Duarte e o Santos era a melhor, talvez única alternativa para o prosseguimento da carreira, apesar da dificuldade inicial. Quando eu cheguei em Santos, meus tempos, talvez 30, 40 dias, eu morei naquelas arquibancadas debaixo da vila. Nos alojamentos tinha arquibancada, porque a dificuldade era grande, até que eu arrumasse o apartamento e levasse a família, então foi realmente muito difícil. O início também não foi animador, ainda mais para quem havia sido contratado por empréstimo. Eu treinei pouco e a minha estreia foi um amistoso contra o Fluminense. Joguei muito bem, etc. Aí eu pensei, chegou um goleiro que vai resolver o problema do Santos. Mas o segundo amistoso nosso foi contra o América do Rio. E eu tomei um frango no meio da rua. E aí eu estava iniciando meu treinamento, eu estava parado um pouco no Cruzeiro. Eles disseram, mas será que esse goleiro vai enganar a gente? Ah, que enganar nada. E o Formiga falou, você quer descansar, quer voltar? Eu falei, não, você pode me deixar, seu Chico. Pode me deixar que é comigo mesmo, pode largar. Vitor agarrou a titularidade. Teve desempenho impecável durante todo o campeonato, atingindo a marca de 370 minutos sem sofrer gol. Liderança e garra eram os traços mais reconhecidos pelos santistas. Um dos maiores orgulhos foi a escolha de seu nome como símbolo de raça da torcida jovem. Tudo começou num jogo contra a Ponte Preta no Morumbi, em que a vitória era essencial. São Paulo interessado no resultado, afastou os gandulas. E eu tive que pular mais de 20 vezes dentro do fosso de chuteiro, o fosso do Morumbi, graças a Deus, é raso. Do jeito que a bola saía, nós precisamos de ganhar, eu pulava no fosso e voltava. E a torcida sentiu os dirigentes Santos me lembrar, isso há uns anos atrás. E a torcida, Vitor, e foi levando, nós viramos desse jogo, ganhamos e nos classificamos para essa final do primeiro turno. A final do turno contra o Corinthians não traz boas recordações. Mesmo com o pênalti defendido, o Santos saiu derrotado. O Dulcídio era um grande juiz, mas ele tinha dia que ele fazia o que ele queria. E ele enervou muito Clodoaldo como capitão, ele enervou um pouco Clodoaldo. Palinha era mestre em cair na área. Isso ele era um gênio. Palinha, além do grande craque, o grande jogador que era, gênio. Sabia cair como ninguém jamais cavou falta no mundo como o danado daquele Palinha. E Palinha caiu, eu que saí no pé dele, ele caiu, nem encostei nele, usou aquele tomo maravilhoso que ele sabia dar. Foi um lance de calcanhar do Sócrates. Clodoaldo viu tudo aqui, partiu para cima do Dulcídio engrossou com ele e ele perdeu a linha. Perdeu e ninguém segurava, ele correu até que desmaiou. Aquilo foi muito duro de ver um companheiro, né, sofrer tanto, quer dizer, o quanto esse homem gostava do Santos, né? Que coração santista era do Corró, né? E daí você pensou, vou pegar esse pênalti de qualquer jeito. Em homenagem a ele, vamos pegar. E o Zé Maria, né? O Super Zé, aliás, uma figura humana maravilhosa, um jogador extraordinário. E só tinha muita facilidade de campeões. E o Zé era morte pra nós. Ô Super Zé, aguenta aí que se não ficar campeão, deixa eu pegar esse pênalti aí. Foi muito bom, valeu o time, quase que nós inclusive ganhávamos do Corinthians com 10. Da decisão mais importante, a do campeonato, Vitor ficou fora. Um choque no alto com Sócrates provocou a contusão mais séria da carreira do goleiro. Eu concentrei-me com eles, eu briguei com eles, eu gessado, eu cada minuto eu tive agarrado, como todos. Clodoaldo, no jogo final, estava machucado, João machucado, estava expulso, eu acho. Enfim, todo mundo, o time era realmente muito unido. Após vencer o primeiro jogo da final contra o São Paulo e empatar o segundo, o Santos podia perder o terceiro desde que empatasse a prorrogação. No tempo normal deu São Paulo 2-0. Vitor acompanhou a agonia do reserva Flávio de uma cabine do Morumbi. Tá gessado, eu recebi um convite da Rede Bandeirantes e fui, eu não me lembro, agora até comentamos, se era pela televisão ou pela Rádio Bandeirantes, não me lembro. Eu fui para as cabines comentando o jogo, e foi um jogo difícil, o nosso time enervou-se um pouquinho, perdeu o Clodoaldo experiente, Joãozinho na zaga, acho que nós mesmos e o Flávio jogando tudo que podia dentro da limitação de uns 70 jogos sem jogar. Então o time sentiu e perdemos o jogo normal por 2-0. Quando deu 40 minutos do segundo tempo, eu falei, aqui eu não fico, vocês me deixam. Não, Vitor, é muito longe, eu gessado. Saí gessado do jeito que eu vou me embora pro vestiário.
Quando eu estava chegando no vestiário, o time já estava descendo, já chegando no túnel. E vinha à frente o Clodoaldo chorando. O Clodoaldo estava no banco, sem jogar, o Clodoaldo chorando igual um menino. O Clodoaldo chorando como uma criança. Eu falei, Clodoaldo, chorar aqui não, aqui você tá doido, nós vamos virar, quem é? Essa velharia do São Paulo não ganha dessa juventude nossa, não, quem é isso? E o time veio chegando, eu falei, só Chico, deixa eu falar na frente. Eu falei com o Sofia, deixa eu falar na frente. Eu, gessado, quero falar. E o Flávio, nosso querido Flávio, tão importante, meu amigo pessoal, goleiro excepcional, tinha vindo lá de Bagé, ele sentindo, eu dei cada muro, acorda, Flávio, acorda! Aquela velhinha, aquela baixinha, sua mãe, vai ter orgulho de você hoje, cara, tem que levantar esse time, como é que nós vamos perder pro São Paulo? E eu, aos berros com o time, aí Clodoaldo entrou todo mundo nesse ritmo. Você deu até Deu uns 10 burros nas costas do Flávio, um homem desse tamanho, pá, vai ter que levantar. Voltamos pro intervalo, esse time era outro, acordamos a meninada. E eu não podia ir pro banco, mas eu driblei a segurança do estádio e sentei-me ali no... Isso foi no intervalo do tempo normal pra prorrogação. Aí eu sentei-me ali naqueles meus degraus ali dos túneis atrás do gol. E daí eu dei cada urro, o time não caiu mais a moral. Como é que vai cair a moral? Deu um tremendo chocolate no São Paulo, não ganhamos. Né? O São Paulo jogou muito bem também, mas nós jogamos muito mais na prorrogação. E conseguimos o título nosso, porque a campanha nossa era muito superior do São Paulo. A festa do título paulista de 78 superou qualquer comemoração em que Vitor esteve presente. Descemos ali aquela Baixada Santista, chegamos em Santos às 2h30 da manhã, no maior carnaval, das nossas festas mais lindas que eu tive. Fui campeão da Libertadores de cima, com 600 mil pessoas nas ruas, em 76. Desfile aberto, foi uma emoção extraordinária, mas essa festa do torcedor do Santos foi um negócio de arrepiar, que eu não me esqueço, cada minuto, cada segundo do caminhão atravessando até o Gonzaga, isso eu não esqueço. Intensidade é a palavra adequada para definir a passagem de Vitor pelo Santos. 2 anos, 58 jogos, uma conquista estadual, uma lesão de joelho e vários atritos com a direção. Vitor era crítico contra o Mazda, o presidente da Federação Paulista, Nabia Bichedi. Como um campeonato poderia ter 3 turnos? Como pode o campeonato de 78 terminar em 79? Um presidente do Santos, por exemplo, como o Rubens Quintas Ovalo, que nós batemos de frente por questões pessoais. Uma crítica, principalmente, que eu fiz ao Nabia Bichedi, que esticava um campeonato que não tinha. Hoje você vê dirigentes fazendo os maiores absurdos. Imagina naquela época. Eu nunca me furtei ao direito de falar o que eu quis falar. Me proibiram de falar. Na célebre reunião em que o Nabi pressionou a diretoria do Santos, a diretoria do Santos me chamou, você não pode falar. Você tem que amaciar isso aí, etc., porque está chegando a final do campeonato. Aí eu saí da sala e falei, simplesmente vou dizer para vocês, me pediram que eu retificasse naturalmente aquilo tudo que eu falei. Vou mudar apenas uma vogal, o E pelo A. Ratifico tudo que eu disse, não muda nada, não muda. Continuo pensando a mesma coisa e é pro bem do futebol. Ao mesmo tempo em que brigava com o Santos, Vitor enfrentava o ex-clube Cruzeiro para ser negociado em definitivo com o Santos. A gente estava com um time muito ajeitado, o Santos muito azeitado, e consequentemente eu vinha jogando bem também. O Santos falou, um goleiro que nós temos que trazer de volta. E começaram a forçar para que voltasse, dizendo que não vendiam. Foi quando eu disse, ou eu fico no Santos, ou eu paro minha carreira. A recuperação do problema dos meniscos levou mais tempo que o previsto, 7 meses. No finalzinho, o Santos contratou Marola e, insatisfeito com a reserva, Vitor deixou a Vila. Depois do retiro de um ano, Vitor voltou a jogar, sem o mesmo êxito, ou sem o êxito dos negócios. O menos lucrativo é o mais prazeroso. 20 anos atrás, ao voltar de uma experiência como treinador no Catar, Vitor comprou um terreno de 70 hectares vizinho à sua casa. O tamanho não comportava gado de corte, leite, daí Vitor resolveu unir o útil ao muito agradável. Montou uma destilaria, onde produz a cachaça artesanal mais premiada de Minas Gerais. Costumo dizer assim, que cachaça ela tem que ter carinho e sentimento em cada etapa. A penúltima etapa é o armazenamento e envelhecimento da cachaça em tonéis distintos, variando o tipo de madeira e tempo. Vitor controla tonel por tonel. A parte derradeira, o engarrafamento, é manuseada apenas por ele. Mãos mágicas não servem só para salvar gols do adversário, mas nesse caso a questão é muito mais de cabeça. Essa é a atividade que deixa a cabeça limpa, como um malte produzido. É a filosofia. Se o sujeito se prepara
para enriquecer com o projeto, ele vê o projeto com olhos de um rico. A nossa riqueza é muito espiritual aqui, não é médio, não é conversa fiado. Nós temos que fazer o quê? Qualidade pura. Nessa qualidade pura, o que eu produzo de cachaça não dá para enriquecer, mas dá para ser feliz se dependesse de viver só dessa beleza aqui. Nossa equipe foi obrigada a degustar as 5 cachaças da linha Vitorina. Uma delas permaneceu 13 anos no Carvalho, série limitada a 1000 unidades. Nós estamos no processo lá dentro, que está trabalhando o fermento e a cachaça começando a cair, nem evangélico aguenta. Eles vão querer brigar comigo, mas nem evangélico aguenta. E sério, amigos meus evangélicos passam aí. Ah, isso aí tá cheiroso demais. Eles ficam com vontade de emborcar a cara ali, de tão bom que é. Acompanhada de um queijinho, de um carneirinho, realmente não há como resistir à tentação. O ex-presidente Lula, o médico Drauzio Varela e o cantor Leonardo são alguns dos clientes preferenciais da Vitorina. Ao lado do genro Marcelo, Vitor decide cuidadosamente os pontos de venda. Supermercado, nem pensar. Prazer estar recebendo vocês aqui na Porteira do Verdão, nessa joia da nossa vida. Obrigado, gente. Deliciosa. Acreditem, ainda sobrou espaço na barriga para uma refeição leve. Mas o arroz com piqui, que é o fruto nosso espetacular, com galinha com piqui. Isso é espetacular. O feijãozinho tradicional de roça, o frango caipira, o macarronado e o angu quiabo. Essa mesa de almoço daria um belo quadro, assim como uma defesa de Vitor com a camisa do Santos, manto que o filho Rodrigo adora vestir. Essa foi a que eles nos deram de presente quando eles abriram os 16 camarotes chamados Defensores da Vila, que eu tive a honra e para mim foi uma grata surpresa, porque nem tanto tempo joguei assim no Santos, joguei menos de 3 anos, e aquela felicidade de ser homenageado com o nome do camarote. Foi quando eles deram essa camisa, né? Que para mim é imortal. Nós tivemos o prazer de rever Serras, Rodolfo Rodrigues, Gilmar, Lala, meu treinador de goleiros, meu querido amigo Lala, que eu adoro. Isso para mim foi uma coisa inesquecível. Chorei como nunca chorei na minha vida nesse dia. Isso marcou. Choro de menino da vila. Quem foi um dia nunca deixa de ser. Vitor, você ainda se sente um menino da vila? Sou um menino definitivo da vila. Cada vez que eu vejo menino da vila, eu falo, isso aí, esse nome é um pouco meu. Esse nome é um pouco meu. Em instantes, contaremos os passos de um menino mais novo, da versão 2002. No mapa do Brasil, em relação a Minas Gerais, subiremos um estado. Itarantim, na Bahia, nos espera. Faz pouco tempo, 10 anos, e as imagens ainda estão frescas na memória. Faz muito tempo, 10 anos, e muita gente esqueceu dele. Nosso terceiro imortal fez parte, foi capitão da segunda versão dos Meninos da Vila. Time campeão brasileiro de 2002. Time que tirou o Santos de uma longa fila. Nós viemos ao sudoeste da Bahia, a cidade de Itarantim, rever Brutus. A rodovia que liga Porto Seguro a Itarantim pode não ser uma maravilha, mas o trajeto de 3 horas e meia reserva ao viajante paisagens belíssimas. O contato com o mundo animal é frequente e por isso é preciso tomar algum cuidado para não dar banquete à turma de preto.
A placa indica 5 quilômetros para o destino. Repare que um 0 foi apagado. Estaríamos então mais longe que o imaginado? Curioso, o 5 é justamente o número que marcou nosso terceiro personagem. Seria uma homenagem? Não. Tropeçamos e caímos em Tarantim. E sem o endereço nas mãos, testaremos agora a popularidade do visitado. É grande, só que cada um aponta para um lado. Esses dois parecem mais convictos. Logo chegaremos na casa dos Almeida Santos. Paulo Almeida tem Santos no nome e na alma. O clube que defendeu por 5 anos é um dos amores de sua vida. Aliciane, namorada da juventude e cúmplice de todos os bons e maus momentos, encabeça a lista. Em igualdade de posição com os filhos Matias e Paola. Apesar de nômade da bola, incluindo recente experiência no futebol iraniano, Paulo Almeida é um homem de família. A casa vive cheia e os 6 irmãos estão sempre no pedaço. Aí está a Aliciane, que não nos deixa mentir. Para variar, nossa equipe se deparou com uma mesa farta, lasanha de bacalhau, camarão. O controle é necessário, pois o dia será longo. A visita à casa da mãe, Dona Maria, tem 2 razões de ser. A razão dessa casa existir é uma delas. O dinheiro para comprá-la veio do suor da grande conquista. Campeonato Brasileiro de 2002 veio essa casa aqui, graças a Deus. Primeira coisa, você já estava com isso pensado? Já, porque sempre a gente cresceu numa família humilde, né? Uma família simples, sempre eu vi que o sonho dela era ter uma casa maior, uma casa melhor. E graças a Deus foi uma alegria muito grande, né? Que a gente foi campeão e com um bicho lá de campeão poder estar dando essa alegria para ela. O segundo motivo de estarmos aqui é o acervo do Volantão, compilado por Dona Maria. Fotografias do filho na seleção de Tarantim e na brasileira pré-olímpica se misturam. Registros com o Rei Pelé, os 2 anos de Benfica também ilustram a carreira meteórica de Paulo Almeida. O ponto alto? Bom, o ponto alto é sem dúvida a fase santista. Deve haver alguma relação com o Santos que carrega no nome. Isso foi onde eu me realizei profissionalmente, né? Onde tive as minhas maiores conquistas, meus melhores momentos, né? Em termos de futebol, em termos de amizade no futebol, que é uma coisa difícil você fazer amizade no futebol. Mas não sei que foi um lugar abençoado. A primeira camisa, número 24, a da final de 2002 e a do 100º jogo sintetizam os 3 períodos marcantes de Paulo Almeida. Fim, meio e começo. Fazer coletivo na praia, cara. Muitas vezes não tinha campo para treinar. Hoje o Santos tem um CT menino da vida, mas a gente não tinha campo para treinar. Né? A gente ia treinar pra praia, treinar coletivo na praia. Botava lá 2 canos lá, fazia as tralhas. E vambora. E vambora, e fazia o treino, né? No início, a relação com a torcida não era nada amistosa. Em 2001 foi meio complicado, né? Não só comigo, acho que com todos os jogadores do Santos. Né? Teve uma situação que a torcida invadiu o CT com o nome de jogadores na faixa, inclusive o meu, que tinha que ir embora e soltou fogos dentro do campo. Foi um momento difícil para um garoto que está começando, né? Vindo da base. O pessoal costuma dizer que quem é da base é sempre mais complicado, né? E realmente é. Foi difícil. Né? Mas esse mesmo torcedor que estava nessa pressão, xingando, vaiando, quando a gente foi campeão brasileiro, eu me recordo que eu estava sentado no capô do carro do Corpo de Bombeiros e tinha torcedores que beijavam meus pés. A formação do time que tirou o clube de 18 anos de fila merece capítulo especial. Os jogadores se apresentaram em janeiro de 2002 e em abril, eliminados precocemente do torneio Rio-São Paulo, ganharam férias. 2 meses de salário atrasado, né? E aí foi a melhor saída. Na época o presidente foi dar férias, né? E quando a gente voltou em junho, já tinha um novo comandante, né? O Emerson Leão, o Celso Roth tinha saído. E começamos a trabalhar muito antes dos outros clubes, né? Para o brasileiro, que só começaria em agosto. E graças a Deus foi um resto de ano abençoado, né? É difícil desmentir o Paulo Almeida. Ainda mais quando se lembra de que jeito o Santos entrou no mata-mata. O último jogo nosso contra o São Caetano.
a gente precisava empatar com o São Caetano. E eu não joguei esse jogo, mas eu tava na arquibancada lá no Anacleto. A gente perdeu de 3-2. E aí ficou aquele... E você continuou na arquibancada ouvindo o jogo? Não, fui pro vestiário, mas a gente não sabia quanto estava o jogo do Coritiba com o Gama. Se o Coritiba ganha, quem classificaria era o Cruzeiro, né? Não seria o Santos. Então ficou aquele negócio e depois o alívio, né? Que a gente soube do vestiário que o Gama, de rebaixado, tinha ganhado de 4-0. E foi festa no vestiário aí? Foi festa e ao mesmo tempo preocupação, né? Porque a gente sabia que não estava mais naquele nível que a gente estava no início do Brasileiro, né? Que tinha caído bastante. E para jogar uma quarta final contra o São Paulo, disparado em primeiro durante todo o campeonato, se fosse por pontos corridos, o São Paulo tinha sido campeão com o pé nas costas, né? Não seria fácil. Para reduzir a disparidade, os jogadores precisavam lavar o uniforme sujo, o que foi feito. Teve um dia depois do treino que a gente ficou, toda a comissão técnica saiu, todo mundo, e ficou só os jogadores lá na piscina, né, depois de um treino. E a gente foi conversar, tentar achar o que estava de errado, né? A gente foi bater um papo, conversar, principalmente o Diego, o Robinho, que eram os mais novos, né? O Alberto, o pessoal da frente, saber o que a gente poderia fazer para ajudar eles na frente, né? E a mesma forma como eles tinham que fazer para nos ajudar. Teve algumas discussões, claro, que sempre tem, é normal. De quem com quem? Não me recordo, mas... Recorda? Não me recordo, não. Todo mundo falou um pouco. Fábio Costa falou bastante, né? Ele é um dos mais experientes. Né, e é normal se cobrar, claro que tem uns xingamentos também, é normal na bola, mas o mais importante foi que surtiu efeito, né, que deu certo. Na fase classificatória, o Santos teve problemas com o São Paulo e Paulo Almeida com um craque São Paulino. A gente perdeu 3-2. Aquele jogo do escudo? Do escudo, aquele mesmo, da confusão, isso. Do São Paulo, esse foi lá? Foi lá, né, e antes disso eu já tive uma discussão com o Kaká, né? E eu fui expulso. E no final do jogo, né? A cabeça quente depois do jogo, né? Eu falei um monte de coisa. Falei que Kaká era mocinha. Falei que Kaká tinha que jogar ping-pong, que é um esporte que não tem contato, tinha que jogar vôlei, que não podia jogar futebol, que era um cai-cai. Nossa, falei um monte de coisa, né? Depois de um tempo fomos convocados para a seleção, né? Eu já estava no aeroporto. Né? Não tinha falado com o Kaká ainda, não me recordo, acredito que ainda não. Ainda tava esse negócio, né, e tal, negócio chato. E eu já tava no aeroporto, ele chegou com a mãe dele, né? E foi onde eu fiquei totalmente constrangido, não sabia onde, se eu fosse um avestruz, uma ema, eu tinha enfiado a cabeça embaixo da terra, né? O Kaká chegou com a mãe dele, né, e a primeira coisa que a mãe dele fez foi ir falar comigo, né, saber como eu tava, se eu tava bem e tal, e eu fiquei muito constrangido, né, pelo fato que tinha acontecido, quebrou né? as suas pernas. Literalmente, me deu um carrinho por trás. Nos encontros seguintes, pelas quartas de final do Brasileiro, não houve constrangimento. 2 vitórias sobre o São Paulo de Kaká e Luiz Fabiano. Classificação sobre o Grêmio e 2-0 no Corinthians na primeira final. O jejum a um empate de ser quebrado. E Robinho, Diego, eles não deixaram ninguém dormir, né? O William, era bagunça o tempo inteiro, videogame, ninguém conseguia dormir. E a gente ficava acordado, não, o jogo final mesmo do Brasileiro, é aquela coisa, né? Cada um tinha uma chuteira nova para usar. E aí ficou nesse negócio, todo mundo calçava a chuteira e ficava andando no corredor para ver se estava boa, né? Todo mundo queria jogar final de chuteira nova. Todo mundo queria jogar de chuteira nova. Hein? A cronologia da finalíssima é conhecida. Contusão de Diego, pedaladas de Robinho, milagres de Fábio Costa e 5 gols. 3 do Santos. Falando rápido assim, dá a impressão de que foi tranquilo. No momento 2-1 do Corinthians, um olhou para a cara do outro e ficou naquela, vai dar, teve uma discussão, eu mesmo discuti com o André Luiz, nosso zagueiro, e foi aquele... Corajoso você. O Leão foi expulso do banco, né? Então ficou aquela coisa desarrumada toda. Mas graças a Deus o Neguinho tava com as pedaladas em dia, né? E depois conseguiu fazer mais 2 jogadas, né? A jogada do segundo gol do Elano, que não empatou o jogo. E também a jogada do gol que o Léo fez, né? Fazendo os 3-2 e aí foi só alegria. E aí a gente pôde saber que estava na história do Santos para a vida toda. Capitão do time campeão brasileiro de futebol, Paulo Almeida foi recebido em Tarantim com pompa, circunstância e desfile.
Teve a carreata aí. Desfile carro aberto? Mas não foi corpo de bombeiro, né? A cidade não tem. Mas teve um desfile sim aí em carro aberto na cidade e foi bem legal. Paulo continua fazendo o percurso. Aos 30 anos não pode parar de se movimentar. De manhã, todos os dias eu corro 10 km pela manhã e à tarde eu faço outros tipos de trabalho. Vai mantendo, né? É claro que não se compara você treinar com bola, né? É diferente. O trecho da maratona diária leva o filho ao encontro do pai. Everaldo Bigodão passa a semana na fazenda, cuidando das 280 cabeças de gado da família. Paulinho não gosta de vir na fazenda, né? Então eu tenho que olhar tudo. A fazenda está para Paulo Almeida mais ou menos como o futebol para Everaldo Bigodão. Pode jogar na bola, Everaldo? Nunca. Não? Nunca na vida. Você montar cavalo? Cavalo, cavalo ligado é o meu ramo. Vaquejada. Você correu muita vaquejada? Eu roubei muito boi. Desisti porque quebrei a perna, né? Na pista, correndo, o carro caiu comigo. Aí nunca quebrou a perna jogando bola, né? Graças a Deus nunca tive lesão nenhuma. Nenhuma? A não ser assim, lesão muscular. Mas lesão e precisar de cirurgia, nunca. Uma fortaleza, fraqueza. Paulo só tem uma: colocar a bola para dentro. Quantos gols você fez na carreira? Quantos gols? 2. Uns 2? Contra? No Náutico, na Copa do Brasil. E uns 2 lá em Portugal ainda. Pelo Santos nenhumzinho? Pelo Santos nenhum. Pô, mais de 150 jogos, nenhum golzinho? E quantos bois você já derrubou? Boi já derrubou, cara. Vou voltar a vitar com uma fantasia de vaqueiro, pera aí. Vou lá trocar. Agora eu sou vaqueiro, né? Tá vendo? Tá achando, André? Só bola não, viu? Que cavalo é desde novinho. Tocar a boiada é uma moleza para quem domina os fundamentos da vaquejada. Bigodão e filhos organizam campeonatos periodicamente. Paulo Almeida não deixa boi se criar, não. Paulo vai tentar um movimento mais próximo da perfeição. Pra quem tá um tempo sem montar, tá bom, né? Tá sem ritmo de jogo. Mas o segredo da vaquejada não é só ter um cavalo bom, tem que ter um parceiro ali do lado bom também, viu? Que é o esteireiro que a gente fala. Paulo Almeida foi um competente esteireiro de Renato. Verdade seja dita, Elano o ajudava na marcação. O trio também não se desgrudava fora de campo. Hoje, difícil é juntá-lo. Futebol é que nem você tá na escola. Todo dia você vê seu colega, todo dia. A partir do momento que um vai para um lado e outro para o outro, é mais difícil você ter o contato, né? Então, o Renato voltou agora pro Brasil, faz tempo que eu não falo com ele, já que eu sou padrinho de casamento dele, né? E já faz um tempão que não falo com ele, com o Elano também. Outra explicação para o afastamento é que Paulo Almeida saiu dos centros importantes. Depois de passar pelo Corinthians, rodou por Coritiba, Náutico, ABC, Rondonópolis, Sabacon do Irã, Goianésia e no fim de 2011 pelo Rio Branco do Acre. Muito isso por causa muito da minha culpa minha também, né? Digamos, esse esquecimento no meio do futebol. Porque eu relaxei demais e eu meio que fiquei aqui, né? E não fui procurar. Entendeu? Fiquei na minha aqui, sossegado, na minha zona de conforto. Não quis sair. E você se arrepende disso? Bastante. É? Bastante. Mas assim, pelo aspecto financeiro? Não pelo aspecto financeiro. Porque eu posso dizer que se eu falar, eu não quero jogar mais profissionalmente. As coisas que eu adquiri nesse tempo, eu ia viver sossegadamente aqui. Você tá tranquilo? Tranquilo, ia viver sossegadamente aqui. Mas pelo prazer de jogar futebol. Eu brinco com a minha esposa que se eu parar de jogar hoje, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Não sei ainda. No meio de março, Paulo fechou com o goiano Itumbiara, a porta que se abriu. Sei do meu potencial, eu vejo futebol todos os dias.
vejo jogos todos os dias, né? E você, no seu trabalho e no meu, você tem só autocrítica. Você sabe falar, eu sou um pouco melhor que aquele repórter. Eu sei quando eu sou um pouco melhor ou melhor do que aquele determinado jogador. E pelo futebol que eu vejo hoje, eu sei que tenho condições de jogar novamente. Esse ponto de vista é compartilhado pelo irmão mais velho, Ney Leão. Esse é o bom da família? É o bom da família, é isso aí. É o craque da família. Olha, o bom da família é quem foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão português. E esse que foi o bom da família. E eu simplesmente joguei futebol amador. Para mim é uma honra ter meu irmão como bicampeão brasileiro, campeão. Por onde passou foi campeão. E isso é um orgulho muito grande. Eu me sentia realizado quando estava assistindo ele pela televisão, onde fazendo aquele sucesso imenso. Eu sentia como se fosse eu. Então o sucesso dele era o meu sucesso. De nome sugestivo, o Clube Recreativo Nova Esperança é o palco onde os Almeida Santos realizam os babas do fim da tarde. Ao contrário de quando está trabalhando, aqui o filho mais famoso prioriza a armação, a marcação. Embora não faça nenhuma cerimônia em desarmar o presidente do clube. Detalhe para o bandeirinha da peleja, Tarantini, lateral campeão brasileiro pelo Bahia em 88. E Tarantini tá no mapa faz tempo. Eu comecei com a minha carreira, né, vendo Tarantini sendo campeão brasileiro pelo Bahia, né, que é mais um orgulho da nossa cidade. Eu me inspirei muito nele, como eu te disse, nele. Isso é uma coisa que a gente não vai esquecer nunca. Você vai que o time do Nordeste chegar a ser campeão brasileiro não é fácil. Nós passamos na época por muita dificuldade, mas graças a Deus nós ficamos lá. E para nossa cidade, eu acho que é um grande orgulho dos moradores daqui ter 2 campeões brasileiros numa cidade pequena como essa. O baba atravessa o fim da tarde e na saída do gramado, o Paulo Almeida nos revela qual o adversário mais lhe impressionou. Não na pelada, na profissão. Acho que o Zidane, cara. Zidane? Foi um amistoso de comemoração de centenário do Benfica, no Estádio da Luz. Porque o Zidane não ficava com a bola, né? Quando você chegava, a bola não tava mais. Então acho que foi o Zidane, muita qualidade. O cara que jogava pensava antes do que ia fazer. Bolas dele? Deu pra roubar uma ou outra, né? Não foram todas não, mas era difícil marcar um ano. Viver 30 anos em menos de 10. Isso acontece com vários jogadores de futebol. Aconteceu com Paulo Almeida. Quando você tá na base, o sonho de todo garoto primeiro é ser profissional, né? Ser profissional num grande clube, jogar na Europa e jogar na seleção brasileira. Então posso dizer que eu sou um privilegiado porque Deus me proporcionou tudo isso, né? Tudo que um atleta sonha no futebol, eu realizei. Por muito tempo, pouco tempo, isso não importa. O que importa é que eu estive lá, né? Paulo fez mais do que viver o sonho. Pode passar mais 100 anos do Santos que a história vai estar lá. Quando for ver, os meninos da Vila de 2002 tiram o time do Santos de uma fila de mais quase 20 anos. Antigamente no Santos, na área social onde sobe o elevador, tinha uma moldura somente com o time do Pelé. E depois que a gente foi campeão, do outro lado tem o nosso time. Então, entramos para a história do clube, né? É uma coisa que ninguém vai tirar da gente. Fábio Costa, Maurinho, Alex, André e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho e Alberto. Escalou o esquadrão, vai ter que cantar o hino. Calma. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de muitas glórias e tradição. Sua bandeira no mar que é a história, de um passado e de um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Aí vai mais pra frente. Os ouvidos santistas agradecem, mas existe um outro hino a rivalizar nas paradas de sucesso do jogador. O hino gospel tem muito a ver com o que veremos na última parte do programa. Carioca vem aí e o bicho vai pegar.
Santos de todos os tempos já tem goleiro, zagueiro e volante, que juntos somam 566 jogos pelo clube e 8 gols, todos de Oberdan. Precisa de alguém para fazer gol. Olha que até encontramos. O nosso quarto e último personagem não é um imortal, mas poderia ser. Poderia ser jogador do atual Santos, parceiro de ataque de Neymar, mas carioca com K. Hoje é Pastor Davi. Ele é uma bênção, amor de Deus, aqui pra gente, aqui da igreja aqui. Muitas vezes eu sou restaurado através da pregação dele e, de fato, ele é uma bênção mesmo. Deus usa ele para falar muitas coisas, cura, milagre, muita coisa que já aconteceu aqui na igreja, que o pessoal testemunha. Através dele, Deus tem feito bastante coisa na nossa vida. Cita algo específico. Para citar alguma, a minha esposa, nós temos uma campanha aqui na igreja, é a Caminho do Milagre. A minha esposa, recentemente, ela teve um problema no rins e ela estava a caminho do milagre, né? E Deus realmente fez um milagre na vida dela, nesse último sábado que passou agora, através da vida de ser abençoada aqui. Carioca também desejava fazer a alegria da torcida do Santos. Carioca com K, que fique claro. Muitos jogadores carioca. Eu também, outro carioca. Eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa. Mudei o C e coloquei o K. Se essa fosse a única mudança feita por Carioca... Bom, natural de Itaperuna, criado em São João do Paraíso, distrito de Cambuci, e desde 2003 residente em Santos, o atacante carioca prometia. Caía pelos lados, ia pra cima, driblava, fazia gols e tudo quanto é jeito. Eu senti que eu tinha bola para chegar no profissional, de ser o próximo Robinho. Por pouco o Carioca não igualou, foi uma marca, um recorde de Diego. 28 gols no Campeonato Paulista da categoria Sub-15. No torneio de 2006, Carioca parou nos 27. E Neymar, já tratado como craque, com estágio no Real Madrid no currículo, tem a ver com a não quebra da marca. Nós jogamos contra o Osasco pelo Paulista e ele começou a jogar com a gente, o pessoal mais velho. E foi muita gente ver ele, foi quando aquele lance que ele ia pro Real Madrid, que o Santos cobriu a proposta. E eu vi que tinha ali umas 300 pessoas para ver o Neymar, não era para ver o Carioca. Quando eu cheguei em campo, eu tinha que fazer mais um gol para quebrar o recorde do Diego da base, que ele acho que fez 28, o maior goleador da base. E saiu um pênalti, eu falei assim, é hoje, vou quebrar isso, amanhã jornal. Você ia se igualar ao Diego. Igualar o Diego. Aí, ele pequenininho, suadinho assim, quando eu olhei de lado assim, eu falei, caramba, esse pessoal vem ver ele. Eu falei, Neymar, vem cá. Ele, oi, Carica, bate o pênalti. Ele olhou pra mim assim, eu? Mas o senhor Lima, Carioca, era artilheiro do campeonato? Eu falei, não, Neymar. Nossa, aquilo aí foi uma alegria, quando ele bateu o goleiro para um lado, bola para o outro. Peguei ele no colo, o pessoal quase que invade o campo, acabou o jogo, todo mundo em cima dele. Mesmo sem grandes conquistas na base, a dupla Neymar e Carioca impressionava. Fazia o santista voltar no tempo. Chegaram a chamar a gente até de Pelé e Coutinho, eram as tabelas que... Em entrevista à rádio Estadão e ESPN, nessa semana de comemorações do centenário, Neymar atestou a qualidade do parceiro. Claro que ele fazia diferença sempre pra gente. Eu lembro até de uma partida contra a Portuguesa de Desportos, que a gente tava perdendo de 1-0 e saiu uma falta do lado esquerdo, ele foi bater, chutou com a direita, fez o gol. Aí saiu a falta do lado direito, ele bateu com a esquerda e fez o gol. Então ele fez 2 gols de faltas, um com a perna esquerda e com a direita, e a gente conseguiu vencer o jogo. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de distância, ele viraria também. No fim de 2006, quando as primeiras propostas europeias por Carioca começaram a querer chegar, o segredo de Davi Lessa da Silva foi revelado. Descobriram que seu nome não era o da certidão de nascimento, Eudeir Chagas Durval, quase 5 anos mais novo que Davi. Carioca era um gato gordo, criado. Olha, naquela paixão, naquela vontade de querer jogar, um sonho. Esse ex-empresário me levou no cartório, pegou o documento e...
Carioca não conseguiu mais jogar futebol, não por falta de tentativas. Passou por Marília, Volta Redonda, Portuguesa Santista, Santa Helena e Canedense. As experiências em Goiás foram as menos decepcionantes. Tudo, claro, muito distante do que um dia vislumbrou. Eu fui para lá com base de R$2.000 e hotel, coisa pouca assim, entendeu? Mas dava para trabalhar, para jogar. No Canedense, da onde saiu por falta de pagamento, o Carioca se orgulha de ter ajudado Túlio Maravilha na busca pelo 1000º gol. Um dia ele falou assim, ó, Carioca, você vê se você me ajuda aí nessa caminhada aí pro 1000º que tu vai ganhar, hein? Eu falei assim, ó, você vai pagar o sorvete pra mim? Vai pagar um refrigerante? Ele demorou. Aí no jogo eu driblei um outro, o cara veio de carrinho, eu falei assim, ele vai dar o carrinho. Quando ele deu o carrinho, eu dei mais um totozinho pênalti. Aí eu fui na bola, ele olhou pra mim e eu falei assim, ó, vou tomar Coca-Cola depois, né? Ele caixa. O único gol como jogador profissional foi na estreia pelo Santa Helena, contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Lance que o autor revê pelo menos 10 vezes por dia. Na sequência, o Santa Helena perderia o jogo. Na sequência da carreira... Depois joguei mais um pouco recuado. E logo após machuquei, também tive outras propostas. Machucou o quê? Machuquei o tornozelo, o camarada caiu em cima da minha perna. O projeto de atacante goleador naufragou. Carioca passou a atuar em outras áreas, inicialmente como conselheiro de uma casa de recuperação em Itanhaém. Algo semelhante com o que viria a se dedicar. Isso daí veio para me matar, para acabar com a minha vida. Mas eu encontrei Jesus nesse tempo. O Ministério de Louvor, Livre e Adoração na Zona Leste de São Paulo é a atual Vila Belmiro de Carioca. Sempre acompanhado da mulher Priscila, pastor Davi é adorado no pedaço. Podemos dizer que é tão convincente quanto um atacante que faz 3 gols por jogo. Carioca, ele tem um dom que Deus deu para ele na palavra, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, explicando para a igreja o que é a palavra de Deus. E com isso você sabe, né? Devido à oratória, aquela postura abençoada, você convence, não é? Você logo verá que Carioca é mesmo craque na oratória. Dom anterior ao mergulho na religião. Priscila só tomou conhecimento que o então, na época, namorado tinha adulterado os documentos quando o gato se tornou público. O casal só estava junto há 2 meses. Fiquei meio assim, mas eu acreditei nele, né? Quis ajudar, quis ficar perto dele. Ficou tão perto que, além de se casar com Carioca, Priscila se apresenta nos cultos. Cantora gospel emociona o marido com canções com temas de recuperação de vida. Dizer que você nasceu pra vencer e já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor e que se Deus reagir e depois impedir. A segunda parte é com Carioca. 1 hora de pregação. A intensidade cresce com o passar dos minutos. A levantar um Simão. Diga amém. Amém! Todo mundo aqui é crente, né? Quem tinha que assumir o lugar do pai era Ofni e Finéia, seus 2 filhos, mas Deus olhou no coração deles e eles eram homens que não conseguiam ficar na presença de Deus. Mas se tu é chamado de Deus, ninguém te acerta. Tu é chamado de Deus, só quem é. Só quem é. Carioca termina a noite mais suado que se tivesse jogado uma prorrogação. Camisa cola, não sei porquê, a química que é, mas eu acabo a pregação, eu tô rouco, eu tô cansado. O físico suporta quantas pregações como a de hoje numa semana? Umas 4 ou 5. Você faz isso pelo menos 4 vezes por semana? Até mais às vezes. Quanto é que isso te rende por mês? Olha assim, porque eu não tenho uma base, que a gente vai... Uma média. Por mês, uma média de R$2.000, R$1.500, por aí. Dá pra se virar com isso? Dá pra cuidar da Pri. E quem cuida do Carioca, o super goleador? O menino, certa vez escolhido para entregar uma placa ao Rei Pelé, hoje tem 26 anos. Continua vivo e sem conhecer limites. Você se destacava na base.
Porque era bom mesmo ou porque era 4 anos mais velho do que os outros? Olha, tinha 9 que eu não era 4 anos mais velho. Jogava contra outros times, também tinha porque eu conhecia amigos que falavam. E a maior resenha no MSN, no rádio, também, pô, aquela resenha. E... Era uma gataiada. Olha, na verdade era muito. Ainda tem até hoje, né? Quem vai falar que não tem? O Santos perdeu um grande atacante? Sim, perdeu um grande atacante. Por quê? Se falam que eu sou isso e aquilo, por que eu não posso falar que eu sou bom naquilo que eu faço? Quem que perdeu mais nessa história toda? Você, que deixou de ter uma carreira bonita, ou o Santos, que deixou de ter, segundo você, um baita atacante? O Santos. O memorial de conquistas do clube parece não sentir falta dos troféus sonhados por Carioca. A geração que ele fez parte, já está representada pelo parceiro de ataque. O gol de Neymar, eleito pela FIFA o mais espetacular de 2011, ganhou um espaço no Museu da Vila Belmiro. É o gol mais bonito que eu já vi. Que isso. Acho que nenhum fenômeno fez um gol desse. E Carioca seria capaz de fazer? Nem precisava tanto. Sempre sonhei um dia ter uma foto do Carioca aqui, eu entrava aqui e ficava... Eu pensava um dia minha foto vai estar aí. E muitas das vezes eu entrava com o Neymar, com o Juninho. Ele, quem sempre me acompanhava aqui. E eu pensava, né, um dia, nunca imaginava que o do Juninho ia estar... Mas é a vida. Já tá até usando gravata? Poxa, quando eu levar ele na igreja de novo, eu vou falar pra ele pra colocar essa gravata aí. A amizade com Juninho não morreu. Com alguma frequência, eles se encontram para dar umas voltinhas pela cidade no carrão do melhor jogador do Brasil. Carioca garante que se tratam de igual para igual, não importando que ninguém seja igual a ele. Carioca com K. Não, o Carioca é o Carioca. No meu pensar aqui, se não acontece esse problema, e se eles resolvem, se eles me dessem uma mão, não, vamos resolver, tranquilizar. Profissional, Neymar é o Neymar, mais 2008, mas eu ia chegar, eu ia chegar. Oberdan, Vitor e Paulo Almeida chegaram. Isso é indiscutível. Afinal, um clube centenário não é feito apenas de Pelés.